Bom, meus queridos, agora nós vamos para a língua portuguesa, tá bom? E nós vamos fazer uma parte que está escrita assim, ó, para compreender o texto. No último vídeo referente à língua portuguesa do livro de Português Buriti, que a tia Daiane mandou para vocês a atividade, a gente estava falando sobre o quê? Relato de memórias. Só que nós não fizemos nenhum tipo de atividade referente a isso. Apenas tinha um texto e a tia Daiane explicou para vocês como que funcionava esse relato de memória. Então, nós vamos relembrar. Vocês vão ter que reler o texto da página anterior para poder executar as atividades que se encontram lá na página 44 e 45, tá bom? Então, nós vamos relembrar um pouco como que funciona e a Tidai vai explicar como que vai funcionar as atividades também de hoje para vocês, tá? Então, olha só. O que é esse relato de experiência? Geralmente conta experiências, relato de experiência não, relato de memórias. Geralmente conta experiências pessoais de um personagem que ao mesmo tempo é narrador e autor da história. Ou seja, como se, um exemplo, eu estou contando uma coisa para vocês referente ao meu passado, uma coisa que eu vivi lá na infância. Então, eu mesma escrevo esse texto, então é a mesma forma de eu escrevi esse texto e eu estou lendo para vocês. Então, eu estou escrevendo o texto como se eu estivesse já contando para vocês. Por isso que fica como se eu estivesse narrando a história. Aí eu posso começar, tal dia eu estava em tal lugar, fazendo isso e isso, e eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e era muito bom, parará. Então, eu estou contando para vocês um relato de memória meu, tá bom? Aí, lá na página 44, nos mostra assim, ó, um pouco de conversa. Tá escrito converse com os colegas, mas aí vocês vão ler o texto e realizar em casa mesmo, que vocês vão trocar experiências mais com a mamãe e com o papai de vocês, tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer? O texto se refere a que período da vida do autor? Então, a gente vai precisar reler esse texto para a gente ver que parte da vida dele que ele está relatando, né? Qual era a diversão preferida do autor quando criança? Onde ele costumava pescar? Por que o autor disse que o povo era espertalhão? Na sua opinião, por que o título desse relato é O Povo, né? Então, o que acontece? Vocês vão analisar isso daqui e vão fazer as atividades. Essa número 1, vocês vão pegar o caderno de português de vocês, vai fazer o cabeçalho lá em cima, Escola Kingdom, Goiânia, a data de hoje, e vai responder essa número 1 com as questões da letra A até a letra F no caderno de vocês, tá bom? Então, vocês vão ler o texto e vão responder essas perguntas no caderno de vocês. Vai escrever lá, número 1, letra A. O texto se refere a que período da vida do autor? Aí vocês vão responder embaixo. Que período da vida do autor? Pula uma linha, letra B. Qual era a diversão preferida do autor quando criança? Responde qual que era a diversão preferida. Pula uma linha, letra C. Assim até a letra F, tá bom? Aí em seguida tá escrito assim, compreensão. A tia Daiane vai ler aqui para vocês, ó. No relato de memória, são narrados acontecimentos passados da vida de quem o escreve. Por isso que eu citei o exemplo de como se fosse eu contando uma história do que eu tinha vivido no meu passado. A descrição é um recurso muito utilizado em textos como esse, pois enriquece a narrativa e ajuda o autor a compreender o modo de vida de uma época passada, ou seja, vocês vão entender como que essa pessoa vivia no passado, né? Descrever é mostrar como são os objetos e lugares, seres e sua maneira de ser e de viver, tá bom? Então, a partir daí, vocês vão responder todas essas questões, que é a 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Feito isso, nós vamos ter uma compreensão melhor sobre esse relato de memória. Então, o que vocês vão fazer? Vamos recapitular? Primeiro, vocês vão reler o texto da página anterior, da página 42 e 43. Vai pegar o caderno de português, fazer cabeçalho, colocar número 1, letra A, escreve a pergunta, escreve a resposta. Responder da A a F no caderno. E o restante, da 2 até a número 6, vocês vão responder no livro de vocês. Tudo referente a relatos de memória. Lembre-se que é em primeira pessoa, que é como se a pessoa estivesse contando a história ao vivo aí para você, contando do seu lado, né? Uma história que ele mesmo fez, que a pessoa que escreveu o texto é a mesma que como se estivesse contando para vocês.
e fiquem bem atentos, tá bom? Qualquer dúvida, a tia Daiane tá aqui. E para quem assistir esse vídeo antes, nós teremos o quê? 2h50, aula online, tá bom? Então, espero vocês lá. Beijo para vocês, forte abraço e até amanhã.